Olha, eu achei um péssimo movimento político do Lula, né? Eu acho que armou demais a oposição, exaltou a democracia da Venezuela. Assim, foi um show de horrores, né? A aparição do Lula ontem junto ao Nicolás Maduro. Eu acho que você se aproximar de um vizinho, uma fronteira enorme, sabe, que tem riquezas naturais, tentar mediar uma volta dos caras aí ao mercado internacional, sabe, tentar mediar a organização de Isso eleições sim, né? democráticas lá, eu acho que é super válido, acho que é até a posição do Brasil como maior país da América Latina fazer. Agora, receber o cara e exaltar as eleições livres da Venezuela, sendo que o cara aumentou o número de ministros do STF para permanecer no poder, fez uma bagunça lá, uma pobreza absurda no país. Realmente é péssimo e eu acho que é um custo político muito grande. Ele armou muito os seus inimigos políticos do Lula ontem. Vai ter muito corte dessas falas aí em momentos de ataque ao governo. Me parece que todo e qualquer analista que estuda relações exteriores não discorda, ao contrário, até se entusiasma com a posição brasileira de ser protagonista na articulação e no movimento de integração e cooperação dos países da América Latina. Quem tem esse know-how também é entusiasta de o Brasil reativar os laços diplomáticos e comerciais com a Venezuela, um importante parceiro, inclusive para o pagamento da dívida que eles precisam honrar. Ou seja, em relação a isso, a não ser alguém que seja muito viciado numa leitura ideológica A, B ou C, me parece unânime. Agora, o tom de celebração que Lula emprestou a Maduro, eu separei algumas evidências aqui que mostram o grau de descolamento do presidente brasileiro em relação ao tom positivo, festivo com que ele recebeu Maduro. A União Europeia aplicou sanções à Venezuela e congelou os ativos de 55 funcionários governamentais de Caracas por violação de direitos humanos. Não estamos falando dos porcos capitalistas americanos, como se refere Maduro. E vem do escritório do Alto Comissário das Nações Unidas para Direitos Humanos. As mesmas Nações Unidas que costumam ser usadas em outros contextos em favor de uma ou outra tese. A seguinte afirmação em relatório publicado no final de 2022, faz pouco tempo, abre aspas, os serviços secretos militares e civis do Estado venezuelano funcionam como estruturas efetivas e bem coordenadas na implementação de um plano orquestrado no mais alto nível do governo para reprimir dissidências através de crimes contra a humanidade. Eu não estou falando aqui de um relatório encomendado por Donald Trump nos Estados Unidos. Eu estou falando do Alto Comissário das Nações Unidas para Direitos Humanos. São 7 milhões de venezuelanos que abandonaram o país nos últimos tempos. Para Lula, 7 milhões de narrativas. É assim que ele se referiu ao homem mau, como Nicolás Maduro. Que o debate pode ser complexo e há várias nuances, inclusive nessa sabotagem americana para sufocar a economia venezuelana, isso deve ser colocado na mesa. Agora, daí, o tom de festividade e de bom homem público que Lula emprestou a Maduro, isso está pegando bem mal e sugere um descolamento constrangedor do presidente brasileiro. A gente segue falando de dinâmica internacional porque, ainda sobre os encontros com Maduro, vários outros líderes sul-americanos vão estar hoje em Brasília. Lula os recebe para uma reunião a partir das 10h15 da manhã, é logo mais. A repórter especial da Mover, Simone Cafruni, traz mais detalhes nesse sentido. Simone, bem-vinda ao Expresso. Bom dia, Léo. Bom dia, ouvintes da TC Rádio. Hoje, líderes de 11 países se reúnem aqui em Brasília, no Itamaraty, para onde eu estou indo daqui a pouquinho, para a primeira cúpula regional aí desse governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Já confirmaram a presença dos chefes de Estado da Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Suriname, Uruguai e Venezuela, que a gente já viu Nicolás Maduro aqui desde ontem. A única ausência presidencial é da presidente do Peru, Dina Boluarte, porque ela tem impedimentos internos. A gente sabe que o Peru vive uma crise política bastante grande lá dentro, com convulsão social, manifestações, etc. A Guiana Francesa, a gente sabe que não participa aí por conta de ser um território marino, né? Um território intramarino da França. Bom, vai ser a primeira cúpula. Segundo Itamaraty, tem 3 objetivos principais, né, que seria reiniciar o diálogo regional interrompido, buscar uma agenda concreta de cooperação em áreas como infraestrutura, saúde, combate ao crime organizado e criar, num prazo mais longo, aí, um organismo de integração que seria a União das Nações Sul-Americanas. Parece fácil, mas não é, porque o Brasil vem aí de 4 anos de um isolamento internacional. Luiz Inácio Lula da Silva vai tentar reorganizar e quer assumir uma postura de liderança aí entre esses países da América do Sul.
E esse é um fato narrado pela Simone que de fato precisa ser rompido, né? O Brasil virou par internacional por vários ângulos, né? O Brasil passou por um isolamento muito grande, muito forte, com impacto também para o ambiente de negócios. Tanto que houve um entusiasmo do capital estrangeiro com o retorno de Lula ao Palácio do Planalto. Se o presidente tem sabido aproveitar isso ou não é uma segunda questão. Mas o fato de o Brasil ter que romper com o isolamento internacional é um imperativo desse governo, né? Você tem governos majoritariamente de esquerda, né, na América Latina, e o Bolsonaro, logicamente, teve uma política externa de se afastar deles, né? Isso é uma decisão política, algo que pode ser debatido. Então, vamos ver o que vai acontecer nessa reunião, o que o Lula vai propor aí. Eu acho que é importante que o Brasil tenha uma posição de liderança no continente, né? Agora, como que isso vai se dar, aí a gente vai ter que acompanhar. E aí, gostou desse conteúdo? Olha, de segunda a sexta, das 8h30 ao meio-dia, tem muito mais ao vivo aqui no YouTube do TC. Eu te espero no Expresso da Manhã. Até lá!